Bom dia, me chamo Pedro Nogueira, sou R3 de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Unicamp e hoje vou apresentar a aula de metástases cerebrais. As metástases cerebrais são clones tumorais que ocorrem a partir da disseminação hematogênica de uma célula neoplásica de tumor primário externo ao sistema nervoso central. São cerca de 50% de todos os tumores intracranianos malignos e supera também os tumores intracranianos benignos. Geralmente, a clínica cursa com efeito de massa e pressão intracraniana, e o tratamento pode ser de forma multimodal, podendo ter cirurgia, terapia com a radioterapia e terapia medicamentosa sistêmica. Cerca de 10 a 40% de todos os pacientes com câncer tendem a desenvolver metástase cerebral. Isso tem tido um aumento constante na incidência, devido ao maior número de diagnósticos, devido com o avanço e maior abrangência de exames de imagem, o aumento de expectativa de vida das pessoas no geral, não só os doentes com câncer, e uma melhoria no tratamento da neoplasia. Ou seja, se o paciente tem um aumento, se o paciente com neoplasia, com uma doença crônica, tem um aumento da taxa de sobrevivência, eles geralmente tendem a ter as complicações mais tardias dessa doença, que uma delas seria a metástase cerebral. Quanto aos focos primários, o primeiro ah, em uma epidemiologia muito maior é o câncer pulmonar. A relação de metástase cerebral com câncer pulmonar é tão forte que pacientes com alto risco de câncer de pulmão, ou seja, pacientes tabagistas veterados, que cursam com uma imagem cerebral sugestiva de tumor cerebral, a primeira conduta é fazer uma tomografia de tórax. E os pacientes com câncer de pulmão já diagnosticados com sintomas neurológicos, a primeira hipótese diagnóstica é uma metástase cerebral. Cerca de 20 a 56% das metástases cerebrais vêm de foco primário pulmonar. De 5 a 20% de câncer de mama, 7 a 16% de melanoma e, em menor número, o câncer renal e coloretal. E quando a gente vê uma imagem com lesão única, a gente geralmente tende a pensar em foco primário renal ou coloretal, e múltiplas a gente tende a pensar primeiramente em melanoma, pulmão e mama. O diagnóstico molecular é de extrema importância também para direcionar o tratamento de muitos tipos de cânceres e também tem uma relação direta com a incidência de metástase cerebral. Como, por exemplo, o câncer de mama, com um subtipo molecular progesterona estrógeno receptor positivo e HER2 negativo, tem uma baixa incidência de metástase cerebral. Como a gente pode ver na tabela, o receptor estrógeno, progesterona negativo e HER2 positivo tem uma Oi, altíssima incidência. eu tô na aula, sogra. Quanto às escalas prognósticas, a gente tem que os fatores chaves são a idade, a extensão do foco primário, a presença ou ausência de metástases extracranianas, presença de disseminação leptomeningia, a escala KPS e a análise molecular ou genética. A gente tem duas escalas principais: a Recursive Partitioning Analysis, que é a RPA, e a Graded Prognostic Assessment. A RPA ela é validada para o câncer de mama, pulmão, não pequenas células e pequenas células, e melanoma. E ela divide o prognóstico desses pacientes em três grupos. O terceiro grupo, que é o que tem o pior prognóstico, são os pacientes com KPS menor do que 70. O segundo grupo fica entre o terceiro e o primeiro, sendo que o primeiro são os pacientes com KPS maior do que 70, idade menor do que 65, ah, foco primário controlado e sem metástases extracranianas. Esses pacientes tendem a ter uma média de sobrevivência de 7 meses. Esses são os pacientes que têm um maior benefício cirúrgico. Já a escala GPA, a gente tem aqui um site que funciona como uma calculadora do GPA. A gente pode escolher aqui qual seria o foco primário do nosso paciente. Vamos usar o exemplo aqui como paciente com melanoma. A idade, fator muito importante. A escala de KPS, vamos botar aqui como 80%. Um paciente sem metástases extracranianas, com 4 metástases, mais de 4. E
Análise molecular, BRAF positivo. A gente tem um exemplo aqui de um paciente que teria um prognóstico calculado, estimado pelo GPA, de 15,8 meses. E a partir disso, auxilia a gente na conduta terapêutica desse paciente, se teria benefício cirúrgico ou não. Quanto à fisiopatologia, a gente sabe que a metástase cerebral ela origina de disseminação via hematogênica desse tumor, desse foco primário extrasistema nervoso central, até a junção da substância branca cinzenta no cérebro, em que há uma mudança nessa microvasculatura, em que esse microêmbolo metastático fica alojado após ser extravasado do vaso sanguíneo, podendo essa célula ter três segmentos, ou ser ter uma morte celular, ou a célula ficar dormente, tá, uma futura proliferação, ou ocorrer para a morte celular também, ou a célula já ir direto para a proliferação e gerar uma massa tumoral. É importante ter a diferenciação da metástase cerebral com câncer cerebral primário, que a metástase ela não infiltra. A célula tem a lesão por infiltração, apenas desvio e compressão do parênquima cerebral. E a localização da metástase é principalmente no cérebro, de 80 a 85%, em segundo lugar no cerebelo e terceiro no tronco cerebral. O quadro clínico dos pacientes com metástase cerebral geralmente ocorre com hipertensão intracraniana devido a esse efeito de massa, com cefaleia, náuseas e vômitos, crises convulsivas, rebaixamento de nível de consciência e déficit neurológico focais, que pode ser também tanto pelo efeito de massa quanto pelo edema peritumoral, que geralmente é exuberante na metástase cerebral. Na tomo de crânio, a grande maioria das lesões são hipo ou isointensas, principalmente na sequência sem contraste. A hiperintensidade, na ausência de contraste, sugere uma lesão com melanoma ou uma lesão com hemorragia associada, que as lesões mais comumente que têm essa apresentação com sangramento é o melanoma, câncer de mama, rim e tireoide. E sempre ter em mente que a lesão de metástase cerebral não infiltra. Todo efeito de massa decorre da sua própria massa tumoral e do seu edema exuberante. Podemos ter também a presença de lesões císticas, que geralmente são lesões originadas de células glandulares, como adenocarcinoma, e a sequência com contraste tem uma maior sensibilidade para a visualização dessas lesões, devido à sua captação. Tem à esquerda, essas duas imagens são do mesmo paciente, com metástase cerebral por câncer de mama, sendo que à esquerda nós temos uma sequência sem contraste, que a gente consegue ver um edema vasogênico exuberante, que já tende a poupar o córtex, e uma lesão iso-intensa, a gente consegue ver no lobo frontal direito, com o efeito de massa. E na sequência direita, com captação de contraste heterogênea, a gente consegue ver com maior detalhes a lesão. Que também à esquerda, uma TC sem contraste. No paciente com uma metástase de melanoma, a gente consegue ver que, apesar da ausência de contraste, a lesão é hiperintensa. A gente tem aqui duas hipóteses, né? Já sabendo que é o melanoma, essa hiperintensidade pode se ocorrer tanto pela própria melanina da lesão, quanto por hemorragia associada. E à direita já seria a sequência com captação de contraste. Na ressonância de crânio, as lesões se mostram hipoisointensas em T1, se hiperintensidade T1 dispensa em hemorragia. Elas têm uma captação de contraste também no T1 pós-gadolínio. Qualquer irregularidade interna, a gente suspeita de necrose, de lesão. A irregularidade com hipointensidade no seu permeio. E o edema vasogênico se mostra com uma hiperintensidade em T2 pulpando o córtex, semelhante a um dedo de luva. E na imagem à esquerda, a gente tem uma lesão isointensa em T1, à esquerda, hemisfério esquerdo. Nas imagens do meio, a gente consegue ver essa mesma lesão já com captação de contraste. E à direita, é bem claro esse edema vasogênico exuberante no flare.
principal diagnóstico diferencial de metástases cerebrais, metástases cerebrais císticas, são as abscessos cerebrais. É a sequência de fusão de extrema importância para essa diferenciação. A gente consegue ver aqui duas lesões que, nessa imagem do meio, elas são muito semelhantes. Elas têm uma captação de contraste periférico com uma hipointensidade no seu centro. Mas na sequência à direita, nessas imagens à direita, a gente consegue ver a sequência de fusão em que a imagem superior restringe, ou seja, ela tem uma hiperintensidade no centro, ou seja, essa hiperintensidade não coincide com a área de hiperintensidade na captação de contraste. Isso a gente tende a pensar no abscesso, pois ele restringe a difusão no centro da lesão, em que há pus, então as moléculas de água tendem a se restringir a sua difusão. Já na metástase cerebral cística, a maior restrição se dá na área de hipercelularidade, que é justamente na área onde há a captação de contraste, que seria na sua periferia. Então é aí que a gente consegue fazer essa diferenciação diagnóstica. Outra característica importante em imagem de metástase cerebral seria a disseminação meningia, que pode ser de dois tipos: disseminação PAC-meningia, que é o aumento da espessura dural, a gente consegue ver na imagem à esquerda superior, semelhante a um subdural agudo, né? E já na disseminação leptomeningia, os depósitos metastáticos se dão no subaracnoides e de forma linear. A gente consegue ver com maior evidência, como na imagem inferior, as folhas cerebelares, os fundos de sulco, os nervos cranianos e as paredes ventriculares, sendo que o principal diagnóstico diferencial de disseminação leptomeningia é com doenças inflamatórias, como sarcoidose e tuberculose. A ressonância de crânio também, a gente tem um grande aliado, que seria a espectroscopia, não para dar o diagnóstico de metástase cerebral, mas sim para fazer o seu diagnóstico diferencial com lesões primárias do nervo central, como glioblastomas. Em caso de metástase, a gente consegue, tanto de metástase quanto de glioblastomas, a gente consegue ver uma queda do do N-acetil-aspartato, que é um precursor de aspartato, que ele é um marcador de viabilidade neuronal. Então, se a gente tem uma destruição neuronal, ou se a gente tem outras células que não correspondem a neurônios, a gente tem uma queda desse N-acetil-aspartato. Há um aumento de colina intratumoral. A colina é um componente importante de membrana celular, então qualquer proliferação exuberante de células vai ter um pico de colina, mas aqui está a grande diferenciação para os glioblastomas. Na área peritumoral, ou seja, o que a gente vê ali, uma hiperintensidade em T2, no caso de metástase cerebral, estava falando, então, na espectroscopia, é um grande aliado, né, no diagnóstico de, não o diagnóstico em si de metástase cerebral, mas a diferenciação dessa para o glioma, para o glioblastoma. No caso de metástase, a gente tem uma queda do N-acetil-aspartato, que é um precursor do aspartato, um aminoácido de alta concentração intraneuronal. Então, se a gente tem uma depressão de neurônios ou uma proliferação celular de outras células que não são neurônios, a gente vai ter uma depressão do N-acetil-aspartato. Existe um aumento de colina intratumoral. Colina é um precursor da membrana celular. Então, qualquer célula, qualquer auto-turnover celular que tenha, seja neurônios ou não, a gente tem um aumento da colina. Agora, a grande diferença para os gliomas está na depressão de colina peritumoral. Aquela área de T2 que fica em volta da lesão,
no caso de metástase, é exclusivamente edema. Então, não há infiltração celular. Como não há infiltração celular, a gente tem uma depressão da colina peritumoral. Já nos casos de gliomas, essa área de alta densidade em T2 representa infiltração celular além de edema. Então, a gente tem um aumento de células ali. Então, a gente tem um aumento de colina. Já em caso de áreas de necrose, a gente tem um aumento de lipídios. Aqui um exemplo de uma espectroscopia de metástase cerebral. Temos também a imagem de radionecrose. Importante ter uma noção de como se apresenta essa lesão, que é induzida por radioterapia. Geralmente ocorre entre 3 meses a 3 anos após esse tratamento. E é muito importante para a gente fazer a diferenciação do própria progressão tumoral, avaliando a progressão da imagem. No T2 flare, geralmente é uma imagem com hiperintensidade, com edema e efeito de massa precoce, mas em imagens posteriores ela tende a perder volume. No T1 pós-contraste, tem uma captação irregular de contraste, semelhante a um queijo suíço, como a gente pode ver na imagem. Espectroscopia, como tem uma depressão, como tem uma degeneração neuronal, tem uma depressão de colina e de N-acetilospartato. E na perfusão, tem uma baixa perfusão em áreas em que há um alto sinal T2 flare, sendo essa a principal diferenciação diagnóstica com recorrência ou lesão residual de tumor. A gente consegue ver duas imagens de dois pacientes tratados com radiocirurgia. Na imagem superior é um paciente com radionecrose, apresentando uma baixa perfusão e de uma forma mais homogênea. A imagem inferior é um paciente com recorrência tumoral e que na sequência de fusão tem na sequência de perfusão há uma alta perfusão e de uma forma mais heterogênea. Tratamento, geralmente é feito de forma multimodal, sendo as terapias locais a cirurgia, terapia com laser termal intersticial, LIT, terapia com radioterapia, já sistêmica, quimioterapia ou imunoterapia, e também os tratamentos adjuvantes para edema vasogênico, com dexametasona, geralmente, e para epilepsia, com fármacos antiepiléticos, dando preferência para os fármacos de baixa metabolização hepática, como lamotrigina, lacosamida e levetiracetam. Historicamente, as terapias sistêmicas eram ineficazes para o tratamento de metástase cerebral. Tanto elas tinham uma má penetração na barreira hematocefálica, quanto os pacientes com metástase cerebral geralmente já tinham uma doença muito avançada, que já tinham sido tratados com esses medicamentos, mas foram refratários. Então, um avanço de diagnóstico molecular de subtipos genéticos de neoplasias possibilitou um aumento na precisão dessas terapias alvo dirigidas, com uma maior eficácia terapêutica. E nessas novas terapias, que tem sido revolucionário tem sido a imunoterapia. São tratamentos sistêmicos medicamentosos para o tratamento de metástases cerebrais, inclusive, algumas vezes feitos de forma isoladas. Por exemplo, pacientes com melanoma com metástase cerebral assintomática, os inibidores de BRAF, MEK, podem ser utilizados de primeira linha, como primeira forma de tratamento, de forma isolada. Os pacientes com câncer de mama HER2 positivo em estágios iniciais e metástases cerebrais assintomáticas, os inibidores de tirosina quinase podem ser feitos de formas isoladas, da mesma forma que pacientes com câncer de não pequenas células com alteração ALK, também os inibidores de TKI podem ser feitos como primeira linha, aprovados já pelo FDA nos Estados Unidos. Falando de cirurgia, o que ela consegue favorecer para a gente uma resolução imediata do efeito de massa, reduzindo também a dose de admissão de corticoide, que muitas vezes pode causar alguns efeitos secundários nesses pacientes que utilizam corticoide por muito tempo, em cargas muito altas. Também ela é a única terapia que nos dá o diagnóstico histológico, histopatológico, o diagnóstico definitivo. E deve sempre ser utilizadas aquelas escalas de prognóstico para nos auxiliar na indicação ou na não indicação de cirurgia, sendo que lembrando que os pacientes classe 1 da escala RPA têm um benefício cirúrgico favorável.
Geralmente a cirurgia tem um alto benefício quando a lesão é superior a 2,5 centímetros, em comparação dos estudos nas revisões, quando é comparado com radioterapia clássica isolada. É a primeira linha de tratamento em lesões maiores de 3 centímetros, que geralmente são pouco também responsivas à radiação. E em lesões menores, menores de 2 centímetros, com alta área de edema, lesões altamente edematosas, também tem um benefício cirúrgico para redução da carga de corticoide administrada. Algumas exceções são para lesões localizadas no núcleo da base, lesões talâmicas, lesões de tronco cefálico, sendo que tumores radiosensíveis sem urgência também podem ser uma exceção à cirurgia, como câncer de pulmão não pequenas células e tumores responsivos à terapia sistêmica sem urgência também, como falamos anteriormente, no caso de melanoma BRAF mutante. Do no harm é um mantra que deve ser seguido, principalmente com os pacientes oncológicos. Dentre todos os outros pacientes cirúrgicos, são mais aplicáveis esse mantra. O paciente com câncer, ao se atribuir déficits neurológicos e queda de status desse paciente, pode resultar uma limitação de cuidados da doença primária. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de gerar déficits, atribuir sequelas neurológicas em pacientes, principalmente oncológicos. E quanto à escolha de ressecção em bloco ou fragmentada, muitos estudos demonstram que a ressecção em bloco é superior, tendo uma menor taxa de complicação, menor taxa de recorrência e menor taxa de disseminação leptomeninge e hepatomeninge. Outra forma de terapia seria a terapia com laser termal intersticial, LIT, tem suas indicações muito específicas. Em casos de radionecrose, são terapias de primeira linha, e em casos de reconhecimento tumoral após radioterapia. Ela é uma terapia minimamente invasiva, guiada por ressonância, que é feita uma trepanação bem pequena no crânio, de 3 a 5 milímetros, com catéter navegado para fazer essa laser ablação. As complicações, podemos ter déficit de força, negligência, cefaleia, hemorragia intracraniana. No caso de terapia com radiação, ela consegue nos fornecer um controle local da lesão com menor taxa de recorrência, podendo ser administrada de forma isolada ou adjuvante, tendo suas modalidades a radioterapia convencional, ou whole brain radiation therapy, radiocirurgia estereotáxica e braquicirurgia. A principal vantagem da radiação convencional é que ela trata todo o cérebro, múltiplas lesões, inclusive os depósitos microscópicos que ainda não são visíveis no exame de imagem, depósitos microscópicos metastáticos. É por isso que nessa modalidade, a disseminação leptomeninge é muito menos comum, em comparação à radiocirurgia, em que trata uma área específica do cérebro e não o cérebro como um todo. Alguns estudos trazem, inclusive, em casos de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, que geralmente fazem metástase cerebral em estágios iniciais, mesmo em pacientes sem evidência de metástase cerebral e assintomáticos, é feita uma administração de algumas sessões de whole brain therapy de forma profilática para esses pacientes. Algumas desvantagens. Uma terapia com pouca precisão, sendo que o risco de efeitos colaterais neurológicos são superiores à radiocirurgia. Em curto prazo, esses efeitos colaterais são cefaleia, náuseas, vômitos, alopecia e fadiga. E a longo prazo, declínio de memória, cognição e acuidade auditiva. Para muitos pacientes, é administrada memantina de forma profilática a se reduzir esses efeitos colaterais a longo prazo. E pode ser feita também a preservação hipocampal de radiação, se possível, em casos que não tem lesão na localização do hipocampo. Essa terapia é preferível em casos de pacientes com baixa expectativa de vida, que geralmente têm múltiplas lesões cerebrais e também, como eles vão viver menos, e têm um menor risco de efeito colateral a longo prazo. A dose standard é 30 grays, divididos em 10 a 15 sessões.
Já a radiocirurgia entrega a radiação de uma forma mais precisa e direcionada a lesões menores. Ela é mais efetiva em tratar lesões menores com menor dano de estruturas saudáveis adjacentes, apesar de conseguir entregar uma maior carga acumulada. Ela é ineficaz no caso de múltiplas lesões, tem um maior risco de disseminação leptomeningeal em comparação à whole brain radiation therapy e deve ser evitada em caso de lesões próximas aos nervos cranianos, principalmente o segundo e o oitavo. Ela é a primeira linha em caso de lesões menores a 3 centímetros, sem risco imediato, sem urgência, e localizadas em áreas eloquentes. Ela é preferível em relação à radioterapia convencional se tiver até 4 lesões intracranianas, sendo que maiores de 4 lesões ela pode ainda ser administrada no caso que o volume total dessas lesões é inferior a 7 milímetros cúbicos. E os estudos não demonstram benefício algum, inclusive demonstra aumento de morbidade quando há associação da radioterapia convencional com a radiocirurgia. A braquiterapia seria a última modalidade de terapia com radiação, sendo que ela é feita de uso restrito por meio de colocação de isótopos radioativos in situ no leite de ressecção. Ela é promissora em alguns estudos, demonstrando um alto controle local, mas tem efeitos colaterais controversos, né? Ela é controversa devido à alta incidência de efeitos colaterais e muitos riscos. Por último, a gente tem um guideline de tratamento para metástases cerebrais dessas três organizações, sendo que elas são orientações para tratamento das metástases em casos de câncer de pulmão não pequenas células, câncer de mama e melanoma. Em caso de metástase sintomática, a terapia local deve ser entregue independentemente da terapia sistêmica. Tumores grandes com efeito de massa deve ser feita a cirurgia. Tumores cerebrais sugestivos de metástase sem diagnóstico primário também é indicada a cirurgia. Em caso de metástase cerebral assintomática, a terapia local também não deve ser adiado, exceto em algumas exceções que são citadas aqui no guideline. Em caso de metástase cerebral assintomática sem opções de terapia sistêmica, a radiocirurgia isolada pode ser entregue se até 1 a 4 lesões intracranianas e se não for lesões ou câncer primário de não pequenas células. A radiocirurgia adjuvante também pode ser feita após a cirurgia se até 1 a 2 lesões já ressecadas. Em todos os outros casos, pode ser feito radiocirurgia ou radioterapia. Não deve ser entregue terapia com radiação para os pacientes com KPS inferior a 50 ou entre 50 e 70. Se for feita radioterapia convencional em pacientes com mais de 4 meses de expectativa de vida, deve ser feita a preservação hipocampal e a diminuição de memantina para o menor efeito colateral desses pacientes a longo prazo. Pouco benefício cirúrgico em pacientes com múltiplas lesões cerebrais e doença sistêmica descontrolada, sem perspectiva de controle. E não tem nenhum tipo de recomendação ou a favor ou contra a terapia com LIT. E, dentre as exceções com adiamento de terapia local, são algumas daquelas que a gente citou anteriormente, em que a terapia sistêmica tem um alto benefício, como no caso de câncer de pulmão nas pequenas células com EGFR mutante, com LK modificado, melanoma com BRAF mutado, câncer de mama com HER2 positivo. E aqui foi um fluxograma que eu montei desse guideline, tentando dar uma resumida de uma forma um pouco mais visual. E essas foram as referências utilizadas para a aula.